Fala, criatura do Mundo Edu! Estamos aqui para mais um vídeo do Mundo Geografia sobre alguma coisa que vai aparecer em alguma questão da sua prova aí na sua região. E hoje nós vamos falar do quê? De regiões. Vamos falar justamente das regiões brasileiras, das formas de regionalização do território brasileiro. Então, vem comigo, não te perde, porque isso é extremamente importante na hora da sua prova. Hey, hey, hey. 1, 2, 3, va! Bem, criatura, hoje nós vamos falar sobre a regionalização brasileira e aquilo que é importante para nós definirmos as regiões. Mas antes de mais nada, o que é uma região? É uma área, um território com características socioeconômicas ou naturais em comum. Cuidado, nós temos algumas regiões definidas pelas características naturais, clima, vegetação, e outras pelas características humanas, características sociais e econômicas. Quem vai definir o critério para se regionalizar é o geógrafo, através daquilo que ele quiser trabalhar, através daquilo que ele tiver a intenção de demonstrar. Nesse vídeo de hoje nós vamos trabalhar com 3 formas de regionalizar o Brasil. Aquela que é tida como a oficial, a dos complexos regionais e a última proposta feita por Milton Santos. A primeira é essa aqui, a regionalização político-administrativa definida pelo IBGE. Esse mapa que provavelmente você deve ter na sua cabeça. Sim, esse é o mapa mais comum de regiões no Brasil. Você deve tê-lo em algum lugar dessa sua cabeça. Cuidado, porque esse é o mapa mais comum quando nós falamos em regiões. Ele é definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística através de critérios socioeconômicos e naturais. Divide-se o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E define-se assim algumas análises importantes para o IBGE. Essa regionalização respeita os limites políticos dos estados e facilita na divulgação de dados estatísticos na hora do censo. Por isso que essa é a regionalização seguida pelo IBGE, desenvolvida por esse instituto, para que facilite na hora de divulgar alguns dados estatísticos sobre as características socioeconômicas do nosso país. Criatura, esse é o mapa que nós utilizamos hoje, mas já tivemos vários outros mapas com várias outras regiões, algumas vezes com 7, 8 regiões. O estado de São Paulo, por exemplo, já pertenceu até a década de 60 à região sul. Nós tínhamos 2 regiões Nordeste, 2 regiões Norte, tínhamos a região Leste, tínhamos região Sudeste. Hoje nós temos 5. A última alteração do mapa das regiões brasileiras foi em 1988 com a criação do estado do Tocantins, dividindo o estado de Goiás, fazendo com que essa parte do norte do estado de Goiás, o novo estado do Tocantins, passasse a fazer parte da região norte do país, enquanto o resto do estado de Goiás fizesse parte da região centro-oeste. Te liga, porque esse é o mapa mais comum. E num próximo vídeo que nós vamos falar sobre as características socioeconômicas das regiões brasileiras, nós vamos seguir este mapa, o mapa das regiões político-administrativas brasileiras. A segunda forma de regionalização que nós vamos falar agora é da regionalização geoeconômica, proposta em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Nela, se define uma forma de regionalização em 3 complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A grande diferença dessa forma de regionalização para aquela definida pelo IBGE é que essa não respeita os limites políticos dos estados. Como ela define o Brasil a partir desses complexos, algumas características socioeconômicas e naturais não ficam restritas às fronteiras dos estados, como nos mostra o mapa. Exatamente. Percebam que nesse mapa, o norte do estado do Mato Grosso pertence à região amazônica
ao Complexo Regional Amazônico, enquanto que o resto do estado do Mato Grosso, a região Centro-Sul. Percebe que o norte do estado de Minas Gerais também faz parte de uma região, enquanto que o sul faz parte do Complexo Centro-Sul. O norte do estado de Minas Gerais é uma região semiárida, tem mais características em comum com o sertão nordestino do que com o resto do estado de Minas Gerais. O Maranhão também é dividido, uma parte, a sua porção oeste, para o Complexo da Amazônia e a porção leste para o Complexo do Nordeste. E também o estado do Tocantins, que está dividido entre os complexos regionais. Cuidado, porque as características socioeconômicas e naturais não ficam restritas às fronteiras, mas os dados são facilitados quando divulgados por estados ou regiões. Essa é uma regionalização importante, comum em prova, mas não é oficial do IBGE. Os complexos regionais geoeconômicos. A terceira e última forma de regionalização que nós vamos falar hoje é aquela proposta por Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro, que em 2001 despertou para a ideia de se criar um novo mapa das regiões brasileiras, respeitando os limites dos estados, criando, a partir do critério técnico, científico e informacional, um novo conjunto de regiões. Esse é o mapa chamado de 4 Brasis, que divide o Brasil em região amazônica, região nordeste, região centro-oeste e região concentrada. Criatura, esse é o mapa proposto por Milton Santos. Percebam que a região amazônica de Milton Santos é muito próxima daquela região norte do IBGE. A diferença é que para Milton Santos, Tocantins faz parte do centro-oeste. Já a região nordeste é a mesma definida pelo IBGE. Enquanto que a região concentrada, descrita por Milton Santos, é aquilo que o IBGE chama de região sudeste e de região sul. Mas por que concentrada? Porque essa é a região que concentra a maior parte das inovações técnicas, científicas, a maior parte dos grandes grupos de comunicações, a maior parte das tecnologias de informação, ou seja, essa é a região brasileira mais integrada às características globalizadas. Sim, essa é a região brasileira mais integrada no processo de globalização. Milton Santos diz que nessa região se concentram os principais grupos empresariais, bolsas de valores, universidades, redes de transportes e fibra ótica. Essa é a região mais desenvolvida do Brasil. Já a região Nordeste tem um litoral bem desenvolvido, bem integrado às características globalizadas e o interior mais atrasado. A região Centro-Oeste tem, no setor do agronegócio, o maior desenvolvimento e integração à economia mundializada, mas é o principal setor e não é acompanhado pelos outros, enquanto que a região amazônica é aquela que ainda engatinha nas características técnico-científico-informacionais, portanto, a menos integrada nas características do processo de globalização. Mas professor, qual é a melhor forma de regionalização? Criatura, não existe uma melhor ou uma pior forma de regionalização. Depende do que o geógrafo quer transmitir. O IBGE, por exemplo, prefere respeitar os limites para facilitar a divulgação dos dados estatísticos. Já uma outra forma pretende mostrar características socioeconômicas. O Milton Santos, por sua vez, resolveu perceber quais as regiões mais adaptadas ao processo de globalização. Depende. Sim, depende qual é o objetivo de quem cria a regionalização. O importante é que a forma de regionalizar o Brasil é uma forma de segmentar assuntos e perceber quais são as regiões, quais são as partes do território brasileiro mais adaptadas às condições sociais, econômicas ou que demonstram questões naturais. O que eu preciso saber é se você está entendendo tudo sobre as regiões brasileiras. Está aí na sua região? Se você está entendendo, eu estou satisfeito. Estou satisfeito por você estar aqui
comigo, conosco no Mundo Edu. Até um próximo vídeo, até um próximo momento. Tchau!